este vídeo hoje vai ser sobre o Canoa e quero começar a partilhar com vocês como é que ele surgiu na minha vida. Eu já vivia na Ericeira há mais de 2 anos com o meu melhor amigo e na altura eu estava muito dependente dele. Nós até tínhamos acabado de chegar de férias, que fizemos férias juntos com a minha família, e quando nós voltámos eu comecei a perceber que sempre que ele saía de casa, ou mesmo só a ideia dele sair, afligia-me. E eu sempre adorei cães, já tive muitos cães na minha vida, e foi aí que eu pensei, e se eu tivesse um cão? Claro que começámos a ver fotos na net, mas era sempre com aquele vai não vai, porque ter um cão é uma grande responsabilidade. Até que um dia vi uma família que tinha uma pastora alemã e um labrador que tiveram crias, e então eu fui com o meu melhor amigo e com o meu irmão, que na altura estava lá a passar férias, só para ver. Mas eu, quando eu digo só para ver, era mesmo só para ver. E quando chegámos lá, só havia 2 cãezinhos pretinhos, um todo preto e outro tinha uma pequena gravatinha branca. Claro que na altura, como só havia 2 crias, nós ficámos, é a nossa oportunidade. Como é que nós vamos resistir a 2 crias? Nós temos que ter um cão. E estávamos os 3 muito inclinados para aquele cão que era mais calminho. Ele na altura até estava assim mais para trás, sentado, a olhar para nós. E nós estávamos, ok, é sinal que ele vai ser bem comportado. Mas depois o de gravatinha branca começou a vir ter connosco, a pedir festas, a saltar para cima de nós. E pronto, eu acho que foi ele que nos escolheu. E então trouxemos-lo para casa. E pelo caminho ficámos tipo, mas nós nem temos um nome para o cão, porque a ideia era mesmo só ir ver. Então aquela viagem de Sinta em Ericeira, nós tínhamos o tempo ideal para nós decidirmos o nome para o cão. E lembrámos de todos os nomes que eu já dei aos meus cães. E o nome vem sempre de algo que é muito pessoal a nós. Por exemplo, o meu outro cão chama-se Bondi, porque eu na altura, quando o tive, estava muito obcecada com uma série australiana que é Bondi Rescue. E toda a gente me conhecia na altura por eu estar a ver essa série, e então ficou o Bondi, era sempre uma praia que eu queria visitar. Então pensámos, vamos procurar um nome que também liga a algo que nós gostamos. E como eu e o meu melhor amigo gostamos muito de surf, principalmente surf mundial, lembrámos-nos do Kanoa Igarashi, que é um dos nossos surfistas preferidos, que por acaso vive na Ericeira, e então ficou o Kanoa. Só que pouco tempo depois, mesmo antes do Kanoa fazer 1 ano, o meu melhor amigo foi-se embora. E aí a minha relação com o Kanoa mudou muito. Aquela ligação que eu tinha com o meu melhor amigo, que era de dependência, teve que se transformar noutra coisa. E transformou-se nesta conexão que eu tenho com o Kanoa. O Kanoa não foi o meu primeiro cão. Antes dele tive o Bondi. O Bondi apareceu no início dos meus 20, quando eu ainda estava a tentar perceber quem era, o que queria e para onde ia. Era um cão diferente, muito mais calmo. Um daqueles cães que te olha como se soubesse tudo sobre ti. Ele ensinou-me coisas simples. O prazer de um passeio lento, a importância de só estar ao lado. O Bondi era o meu cão quando ainda não sabia cuidar bem de mim. E mesmo assim, ele cuidou de mim. E sempre pensei que talvez nunca mais fosse capaz de amar outro cão assim. Há uma parte que ninguém nos avisa. É que amar um cão dói. Dói quando tens de sair de casa e ele fica a olhar para ti da porta de entrada. Dói quando estás a tentar ensinar-lhe alguma coisa e ele não percebe. Dói quando te sentes exausta e ainda tens que sair mais uma vez com ele à rua. Eu já chorei por frustração. Já me senti sozinha dentro da minha própria casa porque não estava a conseguir lidar com os ladrar dele. Já me senti culpada por ter perdido a paciência. Já me senti arrependida por tê-lo adotado. Mas depois ele encosta o focinho dele à minha perna, respira fundo e aí é que me lembro que este amor é mesmo real. Que não é perfeito de todo, mas é inteiro. Ter um cão nos teus 20 parece mágico no Instagram. Mas há coisas que não se veem. Eu tive o Kanoa numa fase em que estava a passar por uma depressão. E de repente tinha um ser vivo que dependia de mim. Um cão que precisava de movimento, quando eu só queria parar. Foi difícil, muito difícil. Houve dias em que chorei a pensar, será que fui egoísta? Será que não estou à altura disto? Mas também houve outros, em que ele me puxava com a pata, em que vinha deitar-se ao meu lado, e nesses dias ele era o lembrete de que ainda estava aqui, de que ainda era capaz de amar. O Kanoa nunca precisou que eu estivesse perfeita, só precisava que eu estivesse, e por isso eu fiquei. Hoje em dia, sair com um cão à rua vem sempre com olhares. Olhar se está solto, olhar se está a ladrar, olhar se está a puxar muito. E não são só olhares, são comentários, são opiniões que eu nem sequer pedi. Tive um amigo que disse que o Kanoa era assim porque não o ensinei bem quando ele era bebê. Outro senhor disse-me que eu devia estar sempre com ele solto porque ele tem muita energia e precisa de correr. Outra senhora diz que ele era assustador. Depois há pessoas que dizem que o Kanoa é o cão mais bonito que já viram. E eu fico ali no meio, a tentar perceber em que é que eu devia acreditar.
Eu sei que o Canoa precisa de treino. Sei que há comportamentos que podem melhorar. E eu estou disposta a trabalhar nisso. Mas o que me custa são as opiniões que não ajudam em nada. Só servem para me sentir mais uma vez que eu falhei. A verdade é que ele não é um cão fácil, mas também não é só um cão. É um ser com emoções, com medos, com traumas e com uma história própria. E eu sou uma humana que estou a tentar dar o meu melhor. E ninguém conhece melhor o meu cão que eu. Eu sei quando ele está com medo, eu sei quando ele está entusiasmado, eu sei como é que ele vai reagir a crianças, sei como é que vai reagir a adultos, a bicicletas, a outros cães mais agressivos. Eu conheço os sinais e eu sei que estamos a aprender um dia de cada vez. Sem perfeição, mas com presença, eu estou lá. E sinto que o Canoa me obriga, de certa forma, até a trabalhar a minha confiança, a assumir a minha posição, a perceber que no fim do dia sou eu quem decide. Que confiar em mim é o melhor presente, tanto para ele como para mim. Uma das coisas mais duras de ter um cão é perceber que eles não têm liberdade. Eles não decidem onde vão, quando comem, com quem se cruzam. Eles vivem do que nós decidimos. Por isso eu levo o Canoa a todo lado. Às praias, aos bosques, às lojas dos animais. Porque ele só vai ver o mundo se eu lhe mostrar. Eu costumo dizer que ele é um cão com energia a mais para um país com acessos a menos. E mesmo assim, mesmo com todas as limitações, eu quero que ele sinta que viveu. Hoje é o dia dele, para o meu cão de energia infinita. O dia começou com uma caminhada em família. Nada de novo, mas ele adora. Passámos pela loja de animais e foi ele que escolheu, claro. Uma bola nova e um osso. Era o presente, mas ele nem fazia ideia. Só sabia que estava feliz. No caminho de volta, parámos no campo de futebol. A bola nova mal tocou no chão e ele já estava a correr atrás dela como se fosse o melhor dia da vida dele. Nós já almoçámos e agora viemos ao sítio preferido do Canoa, que é a praia. Eu não sei como, mas arranjei um cão que adora mais água do que eu e por isso vamos passar aqui umas horinhas até ao sunset e vocês vão ver como é que ele anda na praia. Ele adora ir à água, ele adora correr, ele adora ir atrás dos paus, das pedras, ele é obcecado por pedras. E depois vamos ver o que é que vamos fazer o resto do dia. Mas eu acho que ele está a celebrar este dia de forma muito feliz. E quando voltámos para casa, cantámos os parabéns. Ele meio todos com o olhar mais atento de sempre. E sim, o bolo era para ele. E antes do dia acabar, ainda demos mais uma volta ao pôr do sol. Ele sempre à frente, como quem sabe o caminho. Foi um dia simples, mas tão cheio. E ele parecia saber que aquele era o seu dia. Canoa, não sei se alguma vez vais entender tudo o que significas, mas há coisas que só se dizem com o coração. Tu não foste um cão fácil, mas também nunca foste só um cão. Foste rotina quando eu me perdia, foste barulho quando o silêncio me sufocava, foste energia quando o mundo me parava e mesmo nos dias em que eu me sentia cansada de tudo, tu estavas lá, a olhar para mim como quem diz, eu preciso de ti. Tu ensinaste-me a ser paciente, a ser firme, a ser presente. Já chorei por ti, já me zanguei contigo, já tive medo de não estar a fazer tudo bem, mas nunca deixei de te amar, nunca deixei de te escolher e espero que mesmo sem saberes falar consigas sentir que eu faço o melhor que eu sei. Porque amar-te é difícil, mas é a coisa mais pura que já vivi. Parabéns, Canoa. Obrigada por seres meu, para sempre, a tua humana. E só quero terminar este vídeo com uma frase que acho que completa muito este vídeo, que é: os cães vivem poucos anos, mas amam como se vivessem para sempre.